e valia muito ser um bom orador. E existiam bons oradores. Com a transferência para Brasília, os costumes foram se modificando, principalmente os costumes políticos, parlamentares. Deixou-se de ter uma oração caprichada, dirigida ao povo diretamente por homens conscientes do que era um discurso, preparados intelectualmente para se dirigir à nação, ou para se dirigir ao plenário, e, portanto, depois do plenário à nação inteira. Houve uma queda mais ou menos acentuada da qualidade dos discursos. Porque tudo é levado pelo discurso, tudo é levado pelos líderes. Sim. Que, conforme a maneira como falam ao povo, dirigem a facção a que eles se dirigem. Não é? Lá a oposição começou a cair porque os oposicionistas ferrenhos aqui começaram a aderir à cidade que crescia. Não havia outro jeito. A cidade ia crescendo e a oposição contra a construção da capital acabou. Passou a existir a capital. Para a transferência dessa capital, para ser um morador, como você precisa, havia necessidade disso. Em primeiro lugar, a pessoa ter um pulmão para se expressar, saber como se expressar, como pronunciar as palavras. O que não existe hoje. Não era para fazer aquele discurso, mas para fazer um discurso convincente, era necessário uma qualidade da oração. A qualidade da oração acabou, não existe mais isso. Existem as pessoas dando uma mensagem fria, mais ou menos inconsequente às vezes, muitas vezes boa, uma grande parte ainda há os que podem dirigir esses deputados ainda carentes de uma oratória boa, mas houve uma diferença muito grande na qualidade do discurso. O discurso nem sempre é necessário que ele seja correto. O taquígrafo sempre tem necessidade de ajustar. Às vezes é um grande orador, um bom orador, e às vezes uma frase não completa, começa assim, e a gente conserta isso. Outras vezes não é só isso, outras vezes a gente precisava mesmo acertar a forma até do português dos oradores. Mas isso de uma certa maneira passou. Porque está entrando na Câmara, além da taquigrafia, a gravação. Sim. A informática está chegando lá, ainda não chegou, mas está chegando em todos os lugares e vai chegar lá no parlamento também. Um dia há de se encontrar uma máquina que traduza da fala da boca do orador para o papel. Talvez não falte um pouco de sentimento no orador hoje em dia, um pouco de verdade, um pouco de sinceridade. Está faltando por isso mesmo, porque não há mais, como eu sou parte do parlamento, do ponto de vista funcional, algumas coisas eu não posso dizer publicamente, mas houve uma diferença muito grande. Quanto à transferência de Brasília, por isso mesmo, porque a qualidade foi caindo, a transferência foi abrupta. É como eu disse, fechou, vai para Brasília e tal, a mudança chega, tal, houve aquele período de 2 ou 3 meses, não sei quanto, um tempo assim. Nós chegamos lá, chegamos ao Cerrado. Aí alguns aventureiros gostaram de saber o que iam fazer. Outros tinham perdido a sua célula familiar. Ou ficaram as mulheres, ou ficaram os filhos, ou for sozinho, você vai depois, você vai depois, não foi mais. É mesmo, alguns se perderam, muitos se separaram, muitas pessoas. Eu perdi o meu casamento, posso dizer isso de público, porque, e como muitos outros colegas, havia aquela vontade de ir, e havia vontade, havia consciência de não saber o que estava acontecendo. E a gente não tinha mesmo. Muitos esperavam a volta. Isso não vai dar certo e a gente volta para o Palácio lá dentro. Mas cada vez foi crescendo a coisa mais, o lago foi chegando, que era, né? E com as águas da lagoa também foi chegando a consciência de que a cidade cresceu e se assentou. Percorrendo a cidade, o presidente inaugura a pavimentação da Superquadra 108 e visita os conjuntos residenciais do IAPI. A arquitetura e urbanismo em Brasília continuam sendo padrões de modernidade e beleza.
esposa e filhas, o presidente da República percorre as obras finais da represa do Paranoá, descerrando a placa comemorativa à conclusão dessa obra. Os ministros de Estado, o prefeito de Brasília e autoridades estiveram presentes. Paranoá resolverá por muito tempo o abastecimento de energia elétrica no novo Distrito Federal. É uma barragem construída em tempo recorde e constitui uma das obras básicas do desenvolvimento de Brasília. Uma pergunta assim, a política. O senhor acha que há como voltar, né, Brasília deixar de existir e a capital ser transferida novamente para o Rio de Janeiro? Absolutamente. Não creio mais nisso. Isso seria quebrar o arcabouço político do Brasil. Não é mais possível. A cidade, só quem não conhece não sabe, a cidade está plantada com uma porção de defeitos. Lá os defeitos cresceram demais. Cresceram mesmo. Mas isso eu creio que talvez são defeitos talvez nem da cidade, são da época que nós vivemos. Todo mundo está acontecendo isso, uma modificação dos costumes, né? E a volta ao Rio de Janeiro, no início, logo no primeiro ano, havia até alguns deputados que achavam fazer uma reunião para todos voltarem e se instalar as repartições do governo, os poderes do governo, no aterro do Flamengo. Houve quem pensasse nisso, que o aterro ainda era aterro, quase praticamente, e não, a gente volta lá para o aterro e tal, essa ajeita, não, mas uns anos depois viu-se que não é mais possível isso. A gente faz essa pergunta porque os estudantes, né, eles reclamam hoje em dia, porque eles participavam mais da vida política. Isso foi um fenômeno político, social até, que ocorreu com a instalação da capital de Brasília. Houve uma separação muito grande, uma distância muito grande que foi aumentando entre o resto do Brasil e a capital do Brasil. A capital do Brasil era nada, entendeu? Nesse primeiro ano. Então esse distanciamento, de uma certa maneira, continua. As pessoas ou vão para lá e ficam lá e se entram na aventura de ser funcionário público, ou ficam aqui também assim, se achando desgarrados da administração. Tem que haver, não sei como se resolveria isso. Isso é um fenômeno que realmente existe no Brasil. Houve um dia em que os estudantes resolveram paralisar a cidade carioca com a greve dos bondes. O motivo foi o aumento da tarifa em 1 tostão. O presidente Juscelino, que estava em Belo Horizonte na ocasião, pegou um avião e veio para o Rio em 60 minutos. Mas do aeroporto Santos Dumont à sede do governo no Catete levou quase 2 horas para fazer o trajeto. Os estudantes estavam entrincheirados na sede da Uni. Os bondes atravancavam as ruas e toda a praia do Flamengo se transformara numa verdadeira praça de guerra. Chegando finalmente ao Catete, enquanto jantava uma quentinha, comprada num bar próximo dali, o presidente JK olhava por uma fresta da janela para toda aquela multidão em volta do palácio e me disse o seguinte: Murilo, temos mesmo que ir embora para Brasília. No Rio não dá mais.